Nós temos falado muito, e você sabe que aqui no Bom Dia a gente cuida muito da sua saúde, e a gente tem falado de uma doença que tem nos preocupado bastante, né? Que é o diabetes. Então, assim, ontem nós estávamos falando sobre o sobrepeso, sobre a pré-diabetes, seus sintomas, as crianças, o cuidado que a gente tem que ter, não só com as crianças, todo mundo, né? Prevenção. Hoje a gente vai falar sobre um cuidado que todo diabético ou pré-diabético tem, que é a questão das feridas, né? Toda vez que a gente lembra de diabetes, a gente, além de lembrar da glicose alta, do açúcar, de ter que fazer exercício, a gente fica pensando que muitos dos nossos diabéticos mais próximos, né, perderam às vezes até uma parte, né, um pedaço de um membro, por conta de ferida que não conseguiu curar, mas isso é um assunto bem complexo, esse é um assunto bem complexo e que a gente às vezes não entende bem, porque a gente não é especialista, né? Então nós vamos conversar a partir de agora com a Patrícia Lemos. A Patrícia Lemos, ela é enfermeira, né? Ela é mestre em enfermagem, doutoranda em biotecnologia e estomaterapeuta, que ela vai explicar pra gente direitinho essas especialidades dela agora. É um prazer tê-la aqui no Bom Dia, falando de um assunto que tanto nos interessa. Tudo bem? Tudo bem, Edna, bom dia a todos. Estomaterapeuta é a especialidade que trabalha com as feridas, entre outras coisas, né? Também sou podiatra clínica, justamente porque a podiatria ela vai dar um suporte ainda maior para que a gente faça avaliação do pé, inclusive dos pacientes diabéticos. Agora não é só no pé, né, Patrícia? Também outras partes do corpo que o diabético tem que tomar cuidado com essa questão das feridas, né? Na verdade, Edna, o que acontece? O paciente diabético, ele vai ter, por conta da fisiopatologia da doença, uma dificuldade maior para a resposta imune. E a cicatrização é uma resposta imune, né? Não deixa de ser uma resposta de imunidade. Então, no paciente diabético, essa resposta de imunidade, ela fica lentificada. Então, para explicar ele melhor... tem mais chance de adoecer, de ter infecções e mais dificuldade para ficar bom delas, né? Para ficar cicatrizado. Para que a gente possa explicar ainda numa linguagem mais fácil também para o nosso telespectador e a nossa audiência, quando o paciente, o diabético, e aí me corrige o pré-diabético também, né? Sim. Se machuca, ele tem que ter um cuidado maior, porque como a gente fala popularmente, né, a cicatrização dele é difícil. É isso? Pronto. Existe um mito de que o diabético não cicatriza. Pronto, é aí que eu quero chegar. Pronto. O diabético cicatriza, sim. O que acontece? Quanto mais, nos membros inferiores, essas lesões, elas vão ter muito mais dificuldade para cicatrizar. Porque a perfusão, porque o sangue chega com mais dificuldade. Então, essa é a principal dificuldade da cicatrização do paciente diabético. Por isso, né? A hiperglicemia, ela vai danificando os vasos sanguíneos desse paciente. E por conta disso, o sangue que não chega devidamente, ele vai danificando os nervos do paciente. O paciente vai perdendo a sensibilidade dos pés, entre outras coisas, e aí ele vai se ferir e não vai perceber a lesão. Não sente, né? Ele não vai sentir a lesão. Doutora, em que ponto, melhor dizendo, em que estágio isso pode acontecer? Ou independente do estágio que a diabetes esteja, e é diabetes tipo 1 e tipo 2, eu queria também esclarecer isso, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu sou pré-diabético, isso não vai acontecer comigo. Ou então, não, minha diabetes é controlada, eu me machuco e até não tenho muita dificuldade de cicatrizar. Pode esclarecer, por favor? Perfeito, Edna. O que acontece? Quanto mais tempo o indivíduo sofre com a hiperglicemia, mais danos ele vai ter. Então, a chance dele ter essas complicações nos pés, a diabetes é uma doença crônica, é uma doença lenta, silenciosa, as pessoas não percebem. Isso é muito perigoso, porque ela pensa que está tudo sob controle. Só que quanto mais tempo de diabetes a pessoa tem, mais risco ela também vai ter. Então é melhor ter cuidado desde o início, né? Desde o início, especialmente se ela costuma ignorar a doença. Muitas pessoas que a gente atende, que tem 20 anos de diabetes, 25 anos de diabetes, infelizmente relatam esse tipo de descontrole. Não, realmente eu não fazia nada, eu não tinha nenhum controle da minha glicemia, eu não fazia nenhuma dieta, eu deixava rolar. E isso é muito perigoso, porque nada acontece quando você tem lá na frente
essas complicações instaladas que vão diminuindo a sua percepção. Num ponto que não dá mais, a pessoa às aí vezes não dá mais. Tem que chegar ao extremo de às vezes perder uma parte do seu corpo, né? Pronto, é o que a gente não quer. A amputação, Edna, ela é um extremo, ela é uma intervenção drástica. Sim. E que a gente também quer desmistificar, que todo paciente diabético precisa passar pela amputação. Isso não é verdade. Nós queremos trabalhar na perspectiva da prevenção, na perspectiva da redução do dano. Porque uma vez que a pessoa esteja doente, a gente não quer que ela perca o pé. Claro, claro. Então, assim, para que diagnosticado que a pessoa está com diabetes, como a gente tratou ontem, foi diagnosticado, tem a prescrição médica, vai tomar medicação, reduzir peso, fazer o controle. E para não chegar a esse ponto, que realmente é bom desmistificar, mas é bom que as pessoas fiquem alertas, né? Quais são os cuidados? Vamos pontuar aqui então, por favor, que o pré-diabético e o diabético deve ter. Pronto. O paciente diabético, como eu te falei, ele tem uma dificuldade da resposta de cicatrização. Sim. Então, nós que não temos diabetes, se a gente tiver, por exemplo, um simples calo no pé, isso vai ser resolvido facilmente. E primeiro, a gente vai perceber que tem o calo. Sim. O paciente diabético, o que acontece? Ele tem a patologia, ele tem o dano. Às vezes ele está ali, eu vou te dar um exemplo. Eu estava com um paciente que ficou assistindo um jogo de futebol com uma compressa quente no pé. Uhum. E ele não lembrou, ele não percebeu que estava machucando ele. Quando ele tirou a compressa, ele tinha uma queimadura extensa no dorso do pé. E é isso que acontece com diabetes. É porque a pessoa não está sentindo, né? Não está sentindo. Então, por exemplo, não pode o diabético andar descalço, ele precisa evitar esse hábito. Esse é um cuidado já, né? É um cuidado. O pré-diabético também, ele tem essa falta de sensibilidade, ou ele pode ir perdendo também? Ele vai perdendo, é como eu te falei, à medida que a doença avança, principalmente naquelas pessoas que não têm controle a não ser que glicêmico, esteja tudo controlado, tudo bem, né? Pronto, eu tenho pacientes que têm diabetes de longa data, mas são pessoas disciplinadas, são pessoas que têm o cuidado do uso da medicação, da verificação da glicemia sistematicamente, e essas pessoas elas vão ter um controle adequado sobre sua doença. E a chance delas terem um evento no pé é uma chance bem menor. Certo. Bom, hoje nós temos o índice ou temos assim aproximadamente, ou você pode tirar uma base pelo teu atendimento, das pessoas que são diabéticas ou pré-diabéticas, ou os dois, e quantos deles já tiveram esse problema e de repente ter que fazer essa cirurgia e ter que perder uma parte do seu membro? Pronto. A incidência das lesões diabéticas, ela é muito alta, especialmente porque nós estamos, cada ano que passa, a quantidade de pessoas diabéticas vai aumentando. Porque nós temos na nossa população essa questão do sobrepeso, né? Então, Exato. Esses fatores de risco, as doenças crônicas, elas trazem essa relação com os hábitos de vida. Então, se você teve um hábito que te levou ao longo de muitos anos a adoecer, ter diabetes, é muito difícil lá na frente, quando você tem o diagnóstico, a gente conseguir fazer com que você entenda que esses hábitos precisam ser modificados. Porque hábito é uma coisa difícil de mudar, sim, não é? Sim, inclusive o controle do peso, inclusive fazer exercícios regularmente, porque a gente tem que fazer, né? Independente de estar no sobrepeso ou não, o exercício diário já é saudável para qualquer doença, né, doutora? Tanto faz, não só para o diabetes, mas para qualquer outra doença que você tenha, o exercício é uma prevenção, né? Pelo menos meia hora, uma hora, como a gente conversou aqui também ontem com o profissional. Bom, então todos temos que ter cuidado, e o pré-diabético e o diabético, a Patrícia já falou aqui, andar calçado já é uma dica boa, já é uma orientação, na verdade, né, médica? Isso. É pré-diabético, é diabético, procura andar calçado. A mão, acho que como está aqui mais perto, fica mais simples até de você perceber que vai pegar numa coisa, um café muito quente, uma xícara muito quente ou tudo mais. Esse é um ponto. Qual é o outro que o pré-diabético e o diabético devem ter para evitar as feridas, as lesões também? Como essa perda da sensibilidade, ela vai ocorrer principalmente nos membros inferiores, né? E são neles que a gente tem mais dificuldade
de restabelecer uma perfusão adequada, a gente vai orientar que o paciente evite fazer o corte das unhas de qualquer maneira. Boa observação. Porque ele vai ter, com esse passar do tempo, com essa neuropatia, ela ela tende a deformar os pés da pessoa. Então, ela vai perder o arco plantar, ele pode ter desabamento desse arco, ele pode ter microluxações no pé. Nós temos 26 ossos nos pés e essas articulações dos ossos, elas vão sofrendo há uma deformação, né? Uma deformação que vai dificultar acomodar esse pé em qualquer sapato. Então, isso também vai ser uma dificuldade que lá na frente o paciente diabético pode experimentar. E ele precisa escolher bem o calçado que ele vai utilizar, evitar, por exemplo, mulheres que gostam dos escarpins, de bico fino, de salto. São sapatos que não acomodam bem os pés. E evitar de se machucar, né? Porque é muito lindo, a gente gosta de usar salto alto, mas facilita mais que a gente tenha uma queda, né? Muito mais, principalmente a questão do calo. Porque o que é muito cruel da amputação diabética é que normalmente a gente tem histórias muito bobas, muito banais por trás daquela amputação. Eu pisei num espinho, não percebi. Os lavradores que trabalham na roça. Isso, no interior, né? No interior. Então, eles chegam com esse tipo de relato pra gente. O próprio calo, né? A calosidade. Eu botei o pé num sapato novo. O ideal é que a gente compre o sapato, Edna, no final da tarde, no final do dia, quando o nosso pé está mais inchadinho. Se eu compro o sapato pela manhã cedo, o meu pé ainda não está inchado. Olha aí, que ótima dica, até para fora de ser diabético ou pré-diabético, né? Para qualquer pessoa. Isso Olha aí, uma gente, dica. que interessante. Você sabia disso, Ed? Nem eu. Quer dizer, quando você for comprar seu sapato, independente se você tiver esse problema de saúde ou não, compre no final da tarde. No final da tarde, porque seu pé está mais inchadinho. Aí ele vai estar do jeito que realmente fica na maior parte do dia, né? Na maior parte do dia, perfeito. Ótimo. Porque se a gente compra no início do dia, parece que coube direitinho. Lá no final do dia, o teu sapato está bem apertado, está bem desconfortável e aumenta o risco para lesão. Isso. Já existem especializadas lojas que focam nesse público? Sim, existem sim. A gente precisa. Isso é muito legal, porque a gente percebe mais uma quantidade de linhas Comfort, que são sapatos que eles, na verdade, eles não são totalmente ortopédicos e feitos, porque vai chegar um momento que o paciente diabético vai precisar fazer um sapato sob medida, porque ele sofreu tantas alterações nos pés. Por isso que eu estava lhe perguntando, porque você falou dessas alterações, inclusive que a gente chama cava, né, na curva do pé e em outras partes. Eu estava vendo isso, poxa, então será que não vai ter um sapato adequado, né? Uma sandália? É muito bom que tenha, e que tenha pessoas, você empresário, ou você que está começando a investir nessa área de sapatos, pense aí, porque é um bom público, um público que vai procurar um sapato adequado, né? Mais uma sandália. Porque, Edna, uma das lesões mais dramáticas do pé diabético são as úlceras plantares. Elas acontecem embaixo do pé e elas estão principalmente relacionadas, quando a gente diz assim, não cicatriza, cicatrizaria se a gente conseguisse tirar a pressão do pé. Então, quando a gente monta uma descarga, que a gente chama de descarga do peso adequada para aquele pé, a gente consegue cicatrizar. Olha. Mas isso demanda um profissional especializado que entenda da biomecânica, né? Ele tem que entender da biomecânica do pé, ele tem que avaliar a marcha desse paciente, qual é a necessidade que ele tem para fazer a descarga desse peso. Porque uma vez que a gente consegue, a cicatrização avança. Bom, Patrícia, e também você que é uma especialista, no caso das feridas, a pessoa já se feriu, né? Viu que se feriu, não só queimadura, como você falou, um espinho, um prego, uma coisa. Há um tratamento diferenciado para o diabético para essa cicatrização? Ou ele vai cuidar como qualquer pessoa que
que tem até alguma doença, mas que não tem esse problema de cicatrização? Pronto, é muito importante procurar o especialista, porque não é uma ferida qualquer. Um pequeno trauma numa pessoa que não tem doença crônica, a cicatrização ela ocorre, ela transcorre fisiologicamente, naturalmente, né? Sem grandes atropelos. Mas no paciente diabético, pequenos eventos podem ficar graves rapidamente. Então, às vezes, uma coisa muito pequena, num paciente descompensado, que não cuida da hiperglicemia, que já está com a doença bastante descontrolada, isso pode virar um caso de internação rápida. Em 48 horas tem paciente que está dentro de uma UTI. Agora por tem conta algo de uma ali. Pequena lesão. Agora tem algo ali no momento em que acontece, se esse paciente estiver com parente, com alguém, com um amigo, no momento que se feriu, usa mesmo um remedinho, algo que a gente já está acostumado, ou existe uma medicação especial? Que eu já estou pensando assim, de quem é diabético e pré-diabético, se prevenir, já ter esses remedinhos. Como a gente tem aquele antigo e famoso, que a gente chama da marca, que é Metiolate mesmo, todo mundo conhece, tem também algum medicamento assim de urgência que é bom e acessível, que os pré-diabéticos e diabéticos já tenham em casa para um caso desse? Pronto, às vezes o paciente nem percebeu que se feriu. Olha só o que acontece. Ele, de repente, alguém da família descobre que ele está caminhando e está ficando um rastro de pus, ou de sangue, ou de secreção no chão, ou dentro do sapato. Então, a recomendação muito importante é: olhe seus pés todo dia. Crie o hábito de olhar os pés. Cria o hábito de olhar entre os dedos. Sempre está observando, os pés precisam né? ser bem secados entre o dedo. E, de repente, se você percebe uma pequena lesão, você tem que manter seu pé sempre limpo e seco. É importante estar seco. A higienização é tudo nesse caso. Né? A questão da higiene parece uma coisa muito fácil, muito banal, mas, infelizmente, tem pessoas que também não cuidam da forma adequada e ficam usando, por exemplo, as mesmas meias ao longo da semana. Nem pensar para uma pessoa com esse problema, Não pode, né? Precisa trocar meias, precisa enxugar muito bem entre os dedos, precisa manter os pés limpos e secos para evitar os fungos nas unhas, as micoses, as unhas encravadas por conta das deformidades e do sapato inadequado, porque são esses pequenos eventos que vão começar essas lesões que vão levar à amputação. Patrícia, e você está falando aí, eu estou aqui pensando na parte psicológica também, né? Sim. Porque a gente é tão preocupada, a gente estava falando ainda há pouco aqui, que nós vamos tratar desse assunto hoje, que é o medo de ser imperfeito. A gente é tão preocupado com a estética, com a aparência, não só com a beleza, mas de estar tudo perfeitinho, né? Não com a beleza que é propagada para a gente aí, até pelos meios mesmo, mas para estar com tudo ok. Eu quero estar com o meu corpo, o meu cabelo, a minha pele, tudo ok. Aí eu fico imaginando uma pessoa que é pré-diabético, diabético, que tem esse problema, que de repente uma ferida mal cicatrizada tem que amputar uma parte do corpo, ou que não chegue nesse ponto, mas que tem que ficar o tempo todo com esse cuidado, que tem que usar um sapato especial. É claro que essa pessoa também precisa de um acompanhamento psicológico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para quem está em casa, para não se apavorar, para ter cuidado, né? Você falou aí de uma coisa, poxa, tem que trocar a meia. Na minha cabeça, assim, gente, normal ter que trocar a meia todo dia, né? Mas não, algumas pessoas acham, não está muito suja, vou usar ela de novo amanhã. Para o pré-diabético, diabético, nem pensar. Isso. Então, eu queria que você desse uma orientação também aí nessa parte da saúde mental, que, graças a Deus, agora a gente se preocupa muito mais que antes. Isso, é exatamente isso. Quando a gente quer trabalhar educação em saúde, a gente quer fazer com que a população compreenda os riscos. Não é uma forma de apavorar ninguém. É Sim. apenas para que você compreenda que os cuidados que você precisa ter são diferenciados, porque você tem uma doença complexa, uma doença que pode trazer complicações. Né? Então, é observação. É muito melhor a gente trabalhar com prevenção e com promoção de saúde, do que a gente esperar os eventos acontecerem. Infelizmente, nós temos uma cultura ainda de que as pessoas esperam ficar doentes, esperam ter a complicação, para elas correrem atrás do prejuízo. Isso é muito mais difícil e o risco é bem maior. Então, é melhor a gente trabalhar com a prevenção,
Então, fazer consultas regulares ao podiatra ou ao podólogo para poder fazer a higiene adequada dos pés, o corte adequado das unhas, fazer uma verificação profissional, porque às vezes para você parece que não tem problema na sua unha, mas para o profissional ele consegue detectar que você tem um fungo na unha, você tem uma micose que precisa ser tratada. Muitas vezes o paciente não consegue perceber, mas a frequência no profissional, né, ele tendo regularmente e a ida ao podiatra pode fazer com que ele evite, né, os uma eventos. Vida melhor. E aí na parte psicológica, você também orienta que ele procure um psicólogo, faça esse tratamento paralelo, conjunto. Hoje o SUS já oferece também os tratamentos em relação, de uma forma geral, que a doença pede e exige. Você também dá essa orientação da saúde mental? Isso é muito importante, porque as pessoas precisam ter um suporte, né, psicológico, mental, para apoiá-los a adotar hábitos de vida mais saudáveis e principalmente, Edna, na perspectiva da autorresponsabilização, né? Nós precisamos nos responsabilizar também pela saúde que nós queremos. Sim. Então não adianta a gente ficar esperando que é o remédio que vai resolver a nossa vida, que é o exame que vai resolver. A gente tem que contribuir também, né? Muito, nós precisamos. A gente tem que ajudar. Então esse suporte psicológico também é nessa perspectiva de ajudar você a se cuidar melhor, a compreender que cuidados você precisa ter com a sua saúde. Que tipo de saúde você quer para você? Que tipo de funcionalidade você quer? Você quer estar funcional, você ter qualidade de vida quando você chegar aos 70 anos, né? Aos 70, aos 80. Então, nós temos pacientes diabéticos com mais de 80 anos e que estão lá com seus pés íntegros, com seus pés com saúde. Dá para levar, então, a vida saudável e manter seu corpo, né? Com saúde, com independência, com autonomia. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Muito bem, muita informação. Algumas perguntas aqui ainda. Tentei colocar algumas aqui para você também, mas eu acho que se você tiver esses cuidados, já é um primeiro passo. Eu gostei muito dessa dica de estar sempre com a sandália, com bom calçado e observando. Você que tem um pré-diabético, um diabético em casa, também fique observando. É importante, né? Quem está do lado. Muito obrigada, doutora Patrícia. Eu gostaria, então, que agora, nesse final, como eu disse, tem várias perguntas aqui. Acho que quem está em casa, quem está no trabalho, pode entrar em contato através das suas redes sociais. Por favor, fique à vontade para divulgar e muito obrigada mais uma vez. Pois eu que agradeço, Edna, a você, a todo o programa. Eu estou nas redes sociais em patricialemos.estomaterapia e lá realmente a gente tem uma troca muito intensa com as pessoas, com os pacientes e com quem quiser tirar dúvida. Ótimo. Um bom dia, uma boa sexta, um bom fim de semana para você. Para vocês todos também. Muito obrigada.